1 Coríntios, na epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios e fazendo a aplicação, a contextualização, o que Deus tem a dizer a nós através dessa epístola que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Como isso é importante para nós, o que nós aprendemos? Nós entramos hoje na 10ª semana em que estamos estudando a carta. 1 Coríntios tem 16 capítulos. Nós estamos na metade do livro, da carta. Nós estamos hoje entrando no capítulo 8. Vamos ver o capítulo 8 todo, hoje. Porque o assunto, ele daria margem para várias pregações, vários estudos. Mas nós vamos buscar sintetizar. 1 Coríntios capítulo 8, Paulo escreve assim à igreja de Corinto: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor, o que ele diz aí? O amor, vamos repetir essa frase do apóstolo Paulo: o saber, e na sua versão deve estar o conhecimento, né? Então você pode dizer também o conhecimento, mas o conhecimento aí, essa palavra conhecimento, às vezes pode nos trazer um pouco de conflito com o que Jesus disse: conhecereis a verdade. Conhecimento que Paulo está dizendo aí é no contexto do saber, não é? Eu estudei, eu aprendi, eu sei. Então, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Você pode repetir isso? Mas o amor edifica. Então, Paulo está dizendo, no que se refere às coisas sacrificadas aos ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber, ou seja, todos temos conhecimento. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Veja que o apóstolo Paulo está chamando a atenção para uma coisa: não basta saber, é preciso saber como convém. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo não é nada no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzido a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Eu quero fazer um parênteses e voltar aqui, para tirar uma possível dúvida que já surgiu na sua mente. Quando Paulo fala aqui,
no verso 7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. Paulo não está dizendo que havia crentes que iam no templo do ídolo para comer a comida do ídolo. Ele está dizendo que aqueles que comiam as carnes que eram sacrificadas aos ídolos, eles ainda se sentiam como se comendo em adoração àquele ídolo. Ficou claro isso? Ok. Então vamos lembrar a origem dos problemas que havia na igreja de Corinto, pelos quais o apóstolo Paulo foi questionado. Uma carta que recebeu e algumas informações recebidas daqueles que levaram a carta a ele, do que estava acontecendo na igreja. Primeiro problema que surgiu foi por causa do personalismo. Algumas pessoas colocadas como liderança na igreja, reputadas como autoridade, e que estavam dividindo a igreja, e a igreja já não tinha mais uma só linguagem, um só parecer, um só pensamento, uma só visão. Como Paulo vai chamar a atenção da igreja no capítulo 1, versículo 10, e que é o lema, o alicerce da nossa igreja, que nós vamos repetir bem forte agora. Qual é o alicerce da nossa igreja? 1 Coríntios 1, 10 diz o quê? Rogo-vos, pois irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes estejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Paulo chama a atenção deles: vocês estão divididos, não pode ser assim. A igreja antes falava uma só linguagem. Eu comecei essa igreja ensinando o evangelho a vocês, a verdade a vocês. Eu os instruí, eu os doutrinei, e porque chegaram outros líderes depois de mim, vocês começaram a se dividir em faccionismo. Estas coisas levaram a igreja a ficar dividida. O grupo do Paulo, o grupo de Pedro, o grupo de Apolo, outros que não tinham nenhuma autoridade por si, porque diziam que bastava Jesus, não precisavam de nenhum pastor. E isto levou a problemas doutrinários, porque uns passaram a ver o evangelho de um jeito, outro passou de outro. E isto minava a unidade da igreja. Amados, Deus não habita onde há divisão. Deus não habita onde há rebelião. Deus não gosta de rebelião. Deus é Deus de unidade. Deus mandou Jesus vir a esse mundo pagando o preço com a sua própria vida para restaurar a comunhão do homem com Deus. Deus é Deus de unidade. Jesus disse: onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei ali. E os problemas doutrinários levaram a problemas morais. Alguns problemas morais de graves consequências na sociedade existia dentro daquela igreja. O apóstolo Paulo, ele não estava sendo respeitado por uma parte daquela igreja por causa da influência de alguns que se levantaram como opositores dele. E na carta que ele recebeu daqueles que honravam a unção que estava sobre ele e o respeitavam como autoridade espiritual, capítulo 7, versículo 1, você vê isso, eles o informam do problema, ou eles o informaram do problema relacionado a comer carne sacrificada a ídolos, pois alguns entendiam que não tinha nada demais, enquanto outros se escandalizavam com isso. Devemos nos lembrar que naquela igreja os cristãos vinham de duas origens diferentes. Quais eram? Os que antes eram judeus e os que eram gregos ou romanos e vinham de religiões pagãs e idólatras. Os judeus eram monoteístas, adoravam apenas o Deus vivo, Criador do céu, da terra, do universo, tudo que neles há. Os gregos, os romanos, pagãos, adoravam um sem número de deuses: o Deus da guerra, o Deus do mar, o Deus do ar,
o Deus do fogo, o Deus da morte, o Deus da prosperidade, um sem número de deuses. Para os que foram criados na tradição judaica, era difícil acreditar que nada houvesse de errado comer carne sacrificada a ídolos. Fazer isso violava a consciência deles. Eu quero perguntar aqui, irmãos, quantos de vocês, seja sincero, fala a verdade em nome de Jesus, você não vai ser disciplinado por isso não, mas vamos ser sinceros, verdadeiros. Quantos aqui, quando passam dentro de casa e vê que um dos dois chinelos, ou um dos dois sapatos, um dos dois calçados está virado de cabeça para baixo, se sente mal, desconfortado, e enquanto não vai lá e desvira, não se sente bem? Pode levantar a mão com verdade? Você é crente em Jesus, você sabe o que é isso? Isso daí é uma crendice. Isso é coisa de espiritismo, baixo espiritismo. É coisa de macumba. Isso é coisa de crendice. Você sabe o que é crendice? Diga comigo, crendice é quem disse. E quem disse? Você sabe de onde começou essa crendice? Não sabe. Crendice é coisa de quem disse. E isso você recebeu por tradição. Quem aqui já não colocou uma vassoura atrás da porta para uma visita chata e ir embora? Vassoura de cabeça para lá. Eu também já coloquei. E a visita não foi embora. Eu falei, troço ruim que está com ela é ruim mesmo, hein? Que ela não vai embora. E eu era crente igual você. Então hoje eu quero te ajudar e você vai sair daqui liberto em nome de Jesus, amém? Amados, eu pensava assim, eu vou orar em pensamento sobre isso daqui, porque se eu orar falando, Satanás vai ouvir. Quem aqui já teve esse pensamento como eu, deixou de orar falando para Deus ouvir, embora Deus ouça o nosso pensamento, mas porque teve esse pensamento? Irmão, o que a gente estava falando a respeito de Deus? Que Deus é mais fraco do que o diabo, porque se o diabo ouvir, ele tem poder para embarrear Deus. E a palavra de Deus diz que ninguém pode impedir, nem nada pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Não é o que a palavra de Deus diz? Mas quantos de nós já não oramos assim? Você já levantou a mão? Um monte de nós já fizemos isso. Então eu passo lá, eu vejo que alguém esbarrou, ou eu mesmo, o chinelo ficou um virado para lá. Se é o pé direito, é meu pai, vai morrer. É ou não é isso? Vai morrendo, pode não. Corria lá e desvirava. Até hoje, você que levantou a mão, você se sente desconfortado se você vê um chinelo virado. E às vezes não é nem teu. Você chegou na casa de alguém, viu lá, pera, deixa eu ajudar meu irmãozinho, quero que ninguém morra aqui. Desvira o chinelo. E arruma, né? O que é isso, irmão? Isso é uma influência espiritual da crendice, da tradição. São as simpatias. Tem muito crente que até hoje usa simpatia. Tem. Por quê? Ele aprendeu, foi minha avó que me ensinou. E não é que dava certo? Dava certo nada. De cada 100, um acertava. Era aquele negócio de que aconteceu, aí pronto, virou a crendice. Então, em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje. Você quer ver uma coisa? Amor, vem cá. Faz favor. O que você aprendeu com a sua avó a respeito desse dedo aqui? Esse dedo maior da mão da gente. Como é que chama esse dedo? Médio. Esse dedo médio. O que você aprendeu da sua avó a respeito desse dedo médio? Que quem usava anel no dedo médio não ia prosperar, ia ter atraso de vida. Eu não usei a vida inteira. Depois você descobriu que isso, porque sua avó, ela era italiana. E ela tinha um centro espírita. Tinha um centro espírita. Ela era líder daquele centro. Né? Ok? A verdade pode ser dita, mas pode ser, né? Não precisa ser. Né? Pois é. Aí você aprendeu que não podia porque dava atraso, porque esse dedo era consagrado a quem? Eu não lembro. Tranca-rua. Sim. Tranca-rua. Não prosperava porque trancava a vida da pessoa.
Não é verdade? O que mais você dizer? Que me ama? Te amo. Pode sentar. Aí um dia, a gente andando pelo centro do Rio de Janeiro, bem na rua da Alfândega, ali perto, né? Aí a gente conversando, ela falou sobre isso comigo, porque eu via que ela sempre pulava o dedo. Eu falei, amor, as mulheres usam tanto anel, o único dedo que eu não vejo. Ela me explicou. Eu falei, ah, é? Ah, então tá bom, amor, legal. Então, passeando pela rua da Alfândega, falei, amor, quero te dar um presente. Falei, entrei com ela numa loja de bijuteria. Ela imaginou, meu amor, você vai me dar uma bijuteria? Falou, vou. Entramos, virei para ela e ainda falei assim, escolhe o anel que você quer que eu vou te dar. Rapaz, a mulher sorriu de fratura exposta, ó. Amor, escolhe o anel. Ela foi, escolheu. Aí ela escolheu e foi colocar nesse dedo aqui. Eu falei, esse dedo é o da aliança. A gente ficou noivo, você colocou nela. A gente casou, colocou na outra. Não. Você agora vai dizer para o mundo espiritual, eu sou de Jesus e Jesus é o Senhor da minha vida. Coloca esse dedo, coloca esse anel no dedo médio. Irmão, quem disse que ela colocava? A mulher suou frio, chorou. Ela disse, eu quero, mas eu não consigo. Eu falei, então você está dizendo que o diabo tem mais poder do que Deus na sua vida? Não tem. Eu falei, então coloca. E a gente ficou dentro daquela loja ali, irmão. Foi uma batalha para a Flávia colocar o anel no dedo médio. Até que por fim ela conseguiu. Me ajuda, amor. Eu falei, não, já comprei. Não vou ajudar nada, já comprei o anel. Agora é você. Você escolheu, é esse aí. Ele não está entrando. Moça, traz o maior. Traz o maior. Então alarga lá pro dedo dela. Ela escolheu esse. Até colocar. Você acha que ela ficou com o anel quanto tempo naquele dedo? Enquanto estava andando de mão dada comigo. Quando a gente chegou no lugar, ela deu um jeitinho e conseguiu e tirou o anel. Daqui a pouco eu olhei, cadê o anel, amor? Para descansar o dedo que eu não estou acostumada. Falei, não, mas já descansou muito, porque os outros dedos não pedem descanso desse monte de anel que você bota no dedo aí, coloca o anel no dedo. Irmãos, isso é um troço terrível, isso é uma fortaleza na vida da gente. Mas hoje você vai sair daqui liberto, se você quiser, porque a palavra de Deus diz que nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento. Eu posso orar falando o que quer que seja, o diabo ouvirá, porque maior é o Senhor que está em mim do que aquele que está no mundo. Agindo Deus, quem pode impedir? Então, amado, eu passei a orar falando, eu não oro mais em pensamento, coisa nenhuma. Porque se eu tiver esse pensamento, eu sei quem foi que soprou ele para eu ouvir. Eu vou dizer para ele, capeta, está com medinho de eu falar com meu papai? Vai ouvir eu falar com meu papai agora. Por isso eu sempre te ensino, ora falando. Você não precisa falar para que o outro do lado te ouça. Mas vão achar na rua que eu estou ficando maluco. Não tem problema não, é todo mundo maluco mesmo. Olha o que a gente está vivendo. Olha que sociedade é essa que a gente está vivendo. É coisa de maluco, não é não? O cara vai fazer um Enem, vem lá com o negócio de uma linguagem de LGBT. Olha só, isso virou cultura para ir para Enem. Isso é coisa de maluco, irmão. Mas está mudando, vai mudar, em nome de Jesus. Você quer mudança? Você tem que fazer parte dela, então começa hoje. Então diga, Deus é maior na sua vida? Então diga, Deus é maior na minha vida. Há alguém que possa mais do que Deus na tua vida? Se não há, então diga, não há ninguém maior na minha vida do que o meu Deus. Você crê que o diabo tem mais poder que Deus? Então diga em nome de Jesus, não vou mais aceitar esses pensamentos para me fazer
chamar Deus de fraco e de incompetente, porque Deus é o Todo-Poderoso. Amém? Então agora você vai também, quando chegar em casa, irmão, tira o sapato do pé, bota ele desvirado aí agora, até o final do culto, se você puder, faz isso. Se tiver muito chulé, faz não. Tem amor pelo irmão. Mas olha aqui, nunca mais desvire. Nunca mais desvire, por isso não. Ah, pastor, quer dizer que se eu chegar no lugar, o calçado estiver fora do lugar onde não deveria, vai lá e pega os dois e põe no lugar, não só desvira um. Porque isso é uma influência da crendice, mas que passou a ter poder e autoridade sobre o que você crê, sobre você. E nós aprendemos, nós já sabemos que os seres espirituais, eles existem, e eles estão aqui fora, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Ele quer influenciar minha maneira de agir, ele quer influenciar minha maneira de ser, ele quer fazer com que as minhas atitudes, feitas por mim, tomadas por mim, desonrem a ele. Então, passa a agir diferente. Não se deixe ser levado por essas influências da crendice que foi passada de geração em geração, e você, antes de conhecer Jesus, você as tinha. Abandone-as, vença isso. E quando você for lá, Flávia teve que lutar, mas ela venceu. Olha lá o anel no dedo da mão dela, levanta a mão, irmão. Vamos dizer que a gente combinou, mas nem tinha visto isso antes. Olhei para ver se tinha. Glória a Deus, a liberta disso. O tal do tranca-rua não tem mais poder nenhum para influenciar nada na vida dela. Por quê? Jogou por terra. Jogue por terra, irmão. Há coisas na vida da gente que ficam atrasadas, paralisadas mesmo. Sabe por quê? Porque existe um sofisma, uma ideia que não é verdade, mas está como verdade dentro de nós, e vai prendendo e nos levando a agir em função daquilo. Porque pode acreditar, essa insegurança que você tem, que te incomoda, que te traz dificuldade por causa de um chinelo virado ao contrário, isso também se repercute em outras áreas da sua vida. Mas quando você vence isso, você vai se tornando mais forte e corajoso para enfrentar outras situações. O cara, antes de nadar 3, 4, 5 mil metros, que são 3, 4, 5 quilômetros, ele primeiro precisou vencer os 50 metros da piscina. Ele não entrou numa competição para nadar 3 quilômetros. Ele começou vencendo a dificuldade dele de conseguir nadar até o outro lado da piscina, e chegou lá, mas ele foi se esforçando até que ele começa a nadar 3 quilômetros. Vá vencendo, amém? Uma vitória por vez, amém, irmão? Mas se puder, faz logo uma porção. Então, para muitos que foram criados na tradição judaica, era difícil acreditar que nada houvesse de errado em comer carne sacrificada aos ídolos, porque isso violava a consciência deles, como traz para você dificuldade com aquele negócio do chinelo virado. O sacrifício aos deuses pagãos era uma parte integrante da vida antiga. Havia 2 tipos de sacrifícios pagãos: o sacrifício particular e o sacrifício público. Aquele que era feito pelo cidadão e aquele que era feito pelas autoridades públicas. No sacrifício particular, o animal era dividido em 3 partes. Uma parte simbólica era queimada sobre o altar, uma outra parte era destinada ao sacerdote daquele culto, daqueles deuses, e a última parte, o restante, ficava com o adorador, que levava para casa para comer com a família ou para dar um banquete. Às vezes essas festas, esses banquetes, eram realizadas na casa dos ofertantes. Em outras, eram realizadas no templo do Deus ao qual o sacrifício era oferecido. E aí, o problema que os cristãos enfrentavam era o seguinte: poderiam participar dessas festas? Poderiam colocar na boca uma carne que for oferecida a um ídolo, a um deus pagão? Por exemplo,
Nós comemoramos aniversário de 15 anos, aí a menina vem para cá, fazemos um culto de gratidão e consagração a Deus. Depois a gente vai lá para cima para o salão de festas, onde tem uma recepção, não é assim? Só que a gente aqui consagrou tudo para Deus. E aí a gente convida pessoas para participar. Mas e se isso é feito num centro de macumba? O aniversário de 15 anos lá, o casamento lá, e depois a festa é lá, num lugar que está cheio de imagens, cheio de ídolos. Se não podiam, então estariam se excluindo de quase todos os acontecimentos sociais, pois em todos havia carne sacrificada a algum Deus. Os crentes eram chamados para participar de festas, mas vocês não podiam comer nada sacrificado ao ídolo, então praticamente não podiam comer nada em lugar nenhum, nem na casa das pessoas quando eram convidados para jantar. Colega de trabalho, convidar você, sua mulher, seus filhos lá em casa para jantar. Chega lá, o camarada coloca bife à milanesa, né? Eu virei vegetariano hoje. Por quê? Com certeza essa carne foi sacrificada lá. No sacrifício público, depois que a porção simbólica era queimada e os sacerdotes recebiam sua parte, o restante, melhor dizendo, da carne era entregue aos magistrados e outras autoridades. O que eles não chegavam a aproveitar, porque uma coisa era o sacrifício de uma pessoa, o sacrifício de uma autoridade pública era muito maior. O sacrifício em função de o aniversário da cidade, por exemplo, era uma coisa grandiosa. Então, o prefeito, o senador, a autoridade pública não levava tudo para casa. E o que eles não conseguiam aproveitar era vendido aos açougues e mercados. Consequentemente, mesmo a carne vendida no açougue poderia já ter sido oferecida a algum ídolo ou deus pagão. Então não tinha para onde o cara correr. Ou ele virava vegetariano. Mas peraí, também havia cereais, outros alimentos que eram consagrados lá. Não tinha para onde o cara correr. O que tornava ainda mais complexo na cultura pagã era a velha crendice e forte temor em relação aos demônios que, segundo eles criam, estavam sempre à espreita, aguardando uma brecha para entrar no corpo de um ser humano, e se o conseguissem, prejudicavam esse corpo e traziam distúrbios à mente. Eles criam que os espíritos se alojavam na carne que o homem comia e assim penetravam nele. Uma das maneiras de evitar isso, eles acreditavam, era dedicar carne a algum deus bom. Daí, dificilmente alguém podia comprar carne que não fosse de algum modo dedicada a um deus pagão. Se não foi o Deus da morte, se não for o Deus da guerra, certamente foi o Deus da prosperidade. Mas o Deus da prosperidade é bom, Deus da morte não. Mas era difícil. Como comprar uma carne no açougue em que a maioria da população era idólatra, e essa carne não ter sido sacrificada, ou o animal não ter sido sacrificado para algum ídolo? Será que um cristão podia comer dessa carne? Era o problema. Para os cristãos de Corinto ou de qualquer outra grande cidade, para nós hoje, era um problema que afetava a vida como um todo e que tinha de ser definitivamente resolvido. A situação inevitavelmente se agravava em virtude das estritas leis judaicas dietéticas que tinha a ver com alimentação e dos numerosos cristãos rigorosos que havia na igreja de Corinto. E essas se agravaram ainda mais por conta do famoso decreto de Jerusalém, no qual os gentios que se convertiam ao cristianismo eram aconselhados insistentemente a não se alimentarem de carne sacrificada a ídolos, como nós vamos encontrar em Atos capítulo 15, versículo 21 a 29, no concílio de Jerusalém, quando Paulo chega lá, e está lá Tiago, Pedro, os apóstolos, e eles resolvem
não colocar mais nenhum peso sobre os cristãos gentios, a não ser que se abstenham da carne sacrificada aos ídolos. Difícil, não? Ao que parece, pelas suas posturas demonstradas no livro de Atos, que relata de forma resumida a vida do Paulo, nós inferimos que, embora o apóstolo Paulo jamais tivesse aplicado esse decreto de Jerusalém lá com os cristãos de Corinto, provavelmente os membros do partido de Pedro que estavam naquela igreja o usaram como forte argumento para apoiar o rigorosismo deles. O problema de se comer ou não esse alimento ia mais longe, pois muitos estavam fazendo acepção das pessoas, não querendo se relacionar com os que eram idólatras, e com isso ficavam impedidos de cumprir a grande comissão. Você já pensou se um macumbeiro, se um budista, se um membro da igreja de Satanás te convida para ir na casa dele para jantar? Você diz: olha, eu não posso não, porque eu sou crente. Como assim? E onde fica a grande comissão? Ah, pastor, quer dizer que então, se o meu colega de faculdade, de escola, me convidar para participar de uma rave que vai ter na casa dele, eu posso ir? É a mesma coisa? É a mesma coisa? Não. Não é. Pastor, eu fui na Bahia, eu estava para pastor, que cheiro bom aquele tal de acarajé, hein? Mas eu vi aquela mulher lá toda vestida de candomblé, com aquela imagem do lado lá e tal. Eu falei: isso aqui só pode ter sido consagrado para esse ídolo aí, eu não vou comer esse troço não. Eu falei: poxa, eu não estava nem lá do teu lado para dizer para mim, paga para mim então. Paulo não dá crédito aos fundamentalistas do partido de Pedro, nem aos liberais. Ele resolve a questão ensinando que tudo deve ser resolvido. Irmão, está acontecendo alguma coisa lá fora? Está acontecendo alguma coisa lá fora? Tá bom. Eu já vi sair 1, saiu 2, saiu 3, não precisa sair mais ninguém então, porque certamente já está sendo resolvido, tá bom? Então, Paulo não dá crédito aos fundamentalistas do partido de Pedro, nem os liberais. Ele resolve a questão ensinando que tudo deve ser resolvido com amor pelo próximo. Naquela igreja havia dois principais, havia vários: partido de Apolo, partido de Pedro, partido de Paulo, partido de Cristo. Certamente havia outros menores, mas havia dois que eram principais partidos e que estavam dividindo, rachando a igreja. Enquanto os legalistas recomendavam: façam o que diz a lei de Moisés, os libertinos retrucavam. Irmão, isso aqui é palavra de Deus, irmão? Então dá atenção a ela. Vocês se deixam se perder muito fácil. Enquanto os legalistas recomendavam: façam o que diz a lei de Moisés, os libertinos retrucavam: nós sabemos que é melhor, sejam livres. A resposta de Paulo é a seguinte: estavam esperando que Paulo fosse: não, sigam o que diz a lei de Moisés, ou então: não, tranquilo. Não, Paulo diz o seguinte: o que importa realmente é o amor, não o conhecimento de um tipo negativo, legalista, ou de outro, permissivo. O que Paulo está ensinando aqui? É preciso haver equilíbrio. Até um tempo recente, nós estávamos como evangélicos divididos entre pentecostais e tradicionais.
O pentecostal falava em língua estranha, tinha visão, dons do Espírito Santo. Os tradicionais diziam: o Espírito Santo não fala mais nada, tudo que tinha que falar já falou, está escrito na Bíblia, não precisa mais nada, a revelação está fechada, acabou. Os pentecostais chamavam os cristãos tradicionais de picolé, de heréticos. Por quê? Porque para ser pastor o cara tinha que ir para a faculdade, tinha que estudar, tinha que ter formação, para só então passar por um concílio. Para eles não, bastava falar em línguas, ter dom espiritual, sapatear, e é cheio do Espírito Santo, então coloca ele como pastor, porque ele sabe falar, se expressa bem. Para os tradicionais não, tinha que ter formação acadêmica, tinha que ter educação formal, tinha que ter formação em teologia, e tem até hoje. E com isso os pentecostais diziam que os tradicionais eram focados na lei que mata, e os pentecostais eram fundamentalistas, pegando o texto fora do contexto muitas vezes, porque não tinha formação. Embora expandisse muito mais rápido, não tinha formação. Raros eram aqueles que tinham uma formação acadêmica. Já os tradicionais olhavam para os pentecostais e diziam: isso não pode ser crente, isso aí não é de Deus, isso é tudo do diabo, isso aí é macumba. E chamavam os pentecostais de macumbeiros evangélicos. Nem chamavam de macumbeiro evangélico, diziam que era um bando de hereges, que tudo era Espírito Santo, que na verdade eles comiam era uma feijoada pesada para no domingo ficar fazendo aquilo, ou nos cultos. Uma divisão. Hoje os pentecostais vieram para o centro, estão vindo para o centro, para o equilíbrio, saindo da extremidade, assim como os tradicionais, saindo da extremidade, vindo para o centro, para o equilíbrio. Aprendemos que não é só poder, como os pentecostais procuravam, e palavra, como os tradicionais procuravam e defendiam, mas palavra e poder em equilíbrio, porque Deus é Deus de ordem e decência. E Paulo vai dizer aqui que a ordem, a decência, o equilíbrio se conquista pelo amor. Paulo não está condenando o conhecimento, mas cuidando que o verdadeiro amor, ágape, controle e caracterize o conhecimento, que é a gnosis. Paulo ensina que o comer a carne sem compromisso com o ídolo não faz mal algum, porque o que se come com ação de graças a Deus está consagrado ao Senhor. Então, se eu vou na casa de uma pessoa que eu sei que ela consagra as coisas para o ídolo lá do centro e coloca aquilo lá, é a religião dela, eu sei a influência espiritual que isso tem, é verdadeira, mas eu não chego lá e travo na hora: vai dar um bolo aqui, eu não vou comer. Não. Se o que eu como com ação de graças está consagrado ao meu Deus, eu quero te perguntar: eu digo que Deus é superior e o Todo-Poderoso, que aquele ídolo nada é. Se foi feita uma consagração para aquele ídolo, eu faço uma consagração para o Deus Todo-Poderoso, quem é que está mandando um pedaço? É o meu Deus. Então eu sento e dou graças. Senhor, muito obrigado por esse acarajé. Como é que é o nome do outro negócio, né? Muito obrigado por esse vatapá cheiroso, que eu vou detonar agora, porque a farinha vem da mandioca que o Senhor fez para ser bênção na minha vida. O arroz foi o Senhor que fez para ser bênção na minha vida. O sal foi o Senhor que fez para ser bênção na minha vida. O camarão foi o Senhor que fez para ser bênção na minha vida. Eu vou por aí ao Senhor, eu consagro esse alimento e vou tomar ele com gratidão pela provisão do Senhor para a minha vida. Irmão, eu vou tomar cuidado para não fazer feio, para não dizer que pastor come demais quando vai na casa dos outros, porque eu consagrei ao Senhor. Mas Paulo, ele está chamando a atenção aqui para algo muito importante.
Ele diz que o exemplo do que é mais fortalecido na fé pelo conhecimento da verdade não dá a mim direito, porque eu tenho essa concepção, porque eu conheço com mais propriedade a verdade, não me dá direito de escandalizar aquele que é novato na fé e ainda é frágil. Verso 13 ele diz: e por isso, se a comida serve de escândalo, meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha escandalizado. O irmãozinho chegou na igreja um dia desse, ou então ele vem de uma outra realidade evangélica, em que lá ele aprendeu que aquilo era errado, era pecado. Eu não vou fazer na frente dele, meu irmão. Eu aprendi que se eu vou no supermercado, eu compro uma garrafa de vinho, levo para casa e eu bebo cálice de vinho antes das refeições, ou como seja, e eu faço isso com moderação, eu não tenho problema nenhum. Mas se ele vai na minha casa e digo: pega a água lá na geladeira, eu sei que tem uma garrafa de vinho lá, e ele tem os escrúpulos, por que é que eu vou fazer isso para ele se escandalizar? Por que é que eu vou colocar a garrafa de vinho no meio da mesa, no jantar, que eu convidei ele para participar, e vou servir um copo de vinho para ele, ou um cálice de vinho antes da refeição, para ele se escandalizar? Irmão, eu estou falando vinho, eu estou falando 51. Faz diferença, irmão? Os dois embebedam, não embebedam? Mas você já ouviu algum médico dizer: toma uma cachaçinha para esse problema seu aí? Mas certamente você ouviu um médico dizer: toma um cálice de vinho, porque está na Bíblia. É o próprio apóstolo Paulo orientando a Tiago, a Timóteo: Timóteo, você está com um problema aí, esse problema seu aí, imaginamos que fosse uma gastrite. Ele diz: toma um cálicezinho de vinho. Quantos aqui já aprenderam que se você está com azia, espreme um limão e bebe o suco puro, corta a azia? Alguém aqui já fez isso? Não? Mas se falar para você assim, você já está com um troço queimando, diz para você assim: espreme um limão e bebe. Eu falei: vou tomar um limão com um troço azedo, vai melhorar? Resolve, irmã? Nossa nutricionista ali, ó. Resolve se for só aquilo ali, é uma azia. Oi? Não, irmã. Vai fazer hoje, agora, quando sair cá. Entrou na minha, entrou na minha sala dizendo: pastor, quer uma azia? Eu falei: não, o troço é ruim para você, quer me oferecer? Então, amados, Paulo está dizendo: a liberdade que você tem por causa do entendimento a respeito do que é a verdade, não te dá o direito de escandalizar o seu irmão que não sabe, que tem os escrúpulos dele. Se você tem lá o problema de ver o negócio revirado, eu não vou chegar na tua casa e vou pegar lá e fazer: peraí, ela tem esse problema, né? Então tá, vamos ver deixa eu ver se ela o que ela vai fazer com o meu calçado? Eu não vou provocar. Isso não é amor. Então Paulo está dizendo que o que eu preciso fazer é tratar, é cuidar com o quê? Então olha para quem está ao teu lado: de Jesus ensinou, ordenou que amemos o próximo como nós mesmos. Como é que você gostaria de ser tratado? Irmãozinho, você, hein? É muito bobo mesmo, mas você ainda está nessa, você não está cuidando dele com amor, não é verdade? Nós não podemos, querido, viver à altura das expectativas de cada consciência frágil. Não dá. Porque senão a gente vai fazer o quê? Vamos todo mundo aqui viver na lei do roupão, né? Vai todo mundo usar roupão aqui. Então a gente não vai fazer isso, porque senão não dá. Não tem como viver à altura das expectativas de cada consciência frágil. No entanto, olha isso: Deus quer que sejamos sensíveis aos outros. Paulo estava frustrado com seus adversários na igreja de Corinto, que pisoteava a consciência dos fracos. Paulo ensina que Deus quer que sejamos compreensivos com aqueles cuja fé poderia ser cerceada ou até destruída pelo comportamento liberal daqueles que têm um conhecimento mais aprofundado da palavra.
Porém, Paulo não está ensinando que aqueles que são experientes e maduros no conhecimento da verdade fiquem tolhidos por medo de ofender cristãos rígidos, legalistas, porque há muitos desses que jamais serão convertidos, jamais serão diferentes. Tivemos um parente na nossa família que tinha um respeito tremendo por mim como pastor. Antes de morrer, eu falei de Jesus para essa pessoa, para esse nosso parente, muitas vezes. Ouviu muitas vezes falar de Jesus. Só que esse parente tomou a seguinte postura: eu aprendi assim com a minha mãe que morreu. Eu acredito no que você está falando, mas eu não posso trair a memória da minha mãe. Não recebeu Jesus como único, eterno e suficiente Salvador. Ele disse: eu vou morrer na crença da minha mãe, ainda que eu sei, está certo, está falando está certo, mas eu não vou abrir mão da crença da minha mãe. Há pessoas que não vão ser diferentes, mas nós precisamos agir em amor. Mateus capítulo 18, versículos 6 a 9, Jesus, ele diz o seguinte: qualquer que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo os dois, seres lançado no lago de fogo. O que nós precisamos, à luz desse ensino do apóstolo Paulo, é, primeiro, crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fazemos isso quando nós lemos e estudamos a Bíblia Sagrada. Sabe o que causa tanto problema dentro da igreja de Jesus Cristo? A ignorância, a falta de conhecimento. Quem é que estabelece quem é parceiro de prestação de contas e quem não é? Na igreja, quem é que estabelece? O pastor. O pastor, quando estabelece parceiro de prestação de contas, então diz assim: ela quer um parceiro de prestação de contas. Ninguém é obrigado a ter, mas é inteligente se tem, porque é o que diz a palavra de Deus, é melhor serem dois. Aí o pastor pega e diz assim: ok, vou falar para ele, ok, você quer um parceiro de prestação de contas, eu vou orar para Deus me dar a orientação de quem deve ser, porque há vários que eu treinei, eu capacitei, o pastor treinou, o pastor capacitou, o pastor está vendo integridade, o pastor está vendo discipulado, o pastor está vendo caráter. Enquanto está sendo assim, está apto. Então, Deus dá a direção. Rodriguinho, então, meu amado, Rodriguinho será seu parceiro de prestação de contas. Tudo que você disser para ele vai morrer com ele, e a única pessoa que vai dizer tudo o que você disser para ele sou eu. Então tudo que você falar para ele, tudo, ele vai ter que falar comigo, porque ele tem uma aliança comigo na palavra de Deus, de falar a verdade, porque ele está debaixo da minha autoridade. Quem coloca ele como parceiro de prestação de contas dá autoridade a ele para ser parceiro. Diga comigo, parceiro não é mandão, não é doutrinador e não é pastor. Quem é o pastor dele? Sou eu, não é ele. Então o dia que ele começar a falar alguma coisa diferente do que eu falo, ele está falando a mesma linguagem? Ele está criando o quê? Divisão.
Se eu instruo alguma coisa que ele está com dificuldade e ele passou a entender diferente, qual é o papel dele fazer? Chegar para mim e dizer assim: pastor, não posso mais ser parceiro de prestação de contas, nem teu discípulo mais. Por quê? Porque eu não acredito mais no que o senhor está falando. Eu não vejo mais assim. Eu já cheguei num ponto de conhecimento bíblico que eu passei o senhor, eu já entendo diferente. Eu estou no mesmo nível do senhor. Eu já entendo diferente aqui. Eu já não aceito mais assim. E por que é que alguém que veio do nada, veio do mundo, como ele, se tornou um cristão, foi tratado, aprendeu, bebeu com o mestre dele, agora está tendo essa postura? Porque andou ouvindo alguma coisa lá fora diferente. E ele tem todo o direito de acreditar no que ele quiser. Ele só não pode corromper esse relacionamento. É o que acontecia na igreja de Corinto. É o que acontece dentro das igrejas. Quantas igrejas em célula durante a semana? Não tem grupo pequeno na igreja, é nas casas. É ruim isso? Não, pelo contrário. É melhor até do que dentro da igreja. Porque tem muita gente que não viria num grupo pequeno aqui, mas iria na sua casa. E eu estou esperando quando que um irmão, uma irmã daqui, ao longo de tantos anos que eu estou pregando, vai dizer assim: pastor, eu abro as portas da minha casa para ter um grupo pequeno lá na minha casa, para que eu possa chamar meus vizinhos, para começar um grupo pequeno lá. Estou esperando você. Só que o pastor não está lá, ele está mais longe ainda, não está? Tá. Mas quem é que está perto lá daquele grupo pequeno e lá é o responsável? É ele. Mas se ele começa a ficar envaidecido, começar a achar que por causa do relacionamento, ele agora tem relacionamento com ele, os problemas dele, ele compartilha com ele, ele agora começa, mordido pelo Satanás, pela síndrome de Lúcifer, começa a achar que ele é o cara e não precisa mais de mim. Aí ele começa a não passar mais para mim o que deve, e começa a tratar à luz da cabeça dele o que ele pensa, ou de que alguém que ele está recebendo que não sou eu. O que ele vai provocar? Divisão dentro da igreja. É o que acontecia na igreja de Corinto. Era o grupo de Paulo, era o grupo de Pedro, era o grupo de Apolo, e aqueles que diziam: a gente não precisa de nada, eu não vou para grupo pequeno, não vou para célula, não vou para nada, eu não preciso, eu só preciso de Jesus Cristo, eu vou só para o grande grupo. O que é o grande grupo? A celebração, o culto, no domingo de noite. Amados, quem não conhece a história está fadado a repetir os mesmos erros. E Jesus disse: se nós conhecemos a verdade, ela faz o quê? Ela nos liberta da nossa ignorância. Pastor, mas o senhor não confiou nele? O senhor foi quem estabeleceu ele como parceiro de prestação de contas, porque era um cristão que estava comprometido em viver com a aliança que fez. Cristianismo autêntico. Cristianismo autêntico é submissão à autoridade. Eu sou autoridade sobre ele. Ele se submeteu. Eu treinei. Eu capacitei. Ele estava vivendo de acordo. Lá no caminho. Quando começou a viver Atos 6. O que é Atos 6? O que acontece? Quem que sabe o que aconteceu em Atos 6? Levanta bem a mão. Não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia. Aí vai dar ouvidos o quê? Ao sentimento, ao coração. Ele está perto dele, ele conversa mais com ele do que comigo. A obrigação dele é quando ele não tem a resposta para ele, é porque ele ainda não aprendeu aquilo. Vamos lá falar com o pastor. Vem ele e ele até o pastor, e o pastor vai tratar do problema. Ele vai aprender, mas num próximo ele já sabe o que fazer. Mas ele expressa humildade e submissão, porque ele não é o pastor. Por isso que eu oriento, irmão, não procura qualquer membro da igreja para ser teu parceiro de prestação de contas, porque não será por tua responsabilidade. Porque se ele começar a fazer errado, eu vou disciplinar ele, vou tirar ele da parceria de prestação de contas, vou tirar ele de todo o ministério que ele tiver, ele vai para o banco, e se ele não gostar, ele pode ir embora da igreja, porque o caráter dele foi corrompido. E cabe à igreja fazer o quê? Cabe a ele fazer o quê? Se o pastor tomou essa atitude, ele é o pastor. Porque eu não tenho que chegar aqui e ficar falando do pecado que ele cometeu. Isso aqui é a igreja de Cristo, isso aqui não é tribunal de júri. Os irmãos não são jurados, nem eu sou juiz.
Eu sou pastor. Se o senhor não é juiz, por que o senhor disciplinou ele? Exatamente, porque eu sou pastor. Vai para a Bíblia. Quem é a autoridade para disciplinar a igreja? Mas Satanás fica perturbando. Por que será? Por que será? Eu estou chateado, zangado com o pastor, porque eu gostava tanto dele. Tão crente, tão homem de Deus, mas não sabia o que estava acontecendo. Estava cego para ver, porque a corrupção cega. E isso estava acontecendo na igreja de Corinto. Por isso que havia cristãos naquela igreja que estavam sendo massacrados pelos cristãos judaizantes. Come carne não, bobo. Sabe o que é isso? Você ainda não cresceu, você tem que crescer, amadurecer. Quando você amadurecer, você entra no nosso time, no nosso grupo. Era uma igreja esfacelada em grupinhos. Você é de grupo de quem? Eu sou do grupo do pastor Cláudio Barroso. E você? Quando eu vim para essa igreja aqui tinha um pastor. Com 61 anos de vida, tinha um pastor, só um, como referencial. Foi o único pastor que ficou mais tempo nessa igreja até então, 10 anos. Pastor Assis Borja Xavier, um grande homem de Deus, que pastoreou essa igreja durante 10 anos, um grande homem de Deus, meu amigo, que eu não conhecia. Ele foi pastor, saiu daqui para ser pastor na primeira igreja batista em São Fidélis. Sabe quantos parentes eu tinha em São Fidélis naquela época? A minha tia avó era de lá, meu tio avô era de lá, todos os 8 filhos dela eram de lá, com todas as famílias dele. Tinha pelo menos umas 40, 50 pessoas daquela igreja que eram meus parentes. Eu nunca tinha ouvido falar do pastor Assis Borja Xavier, porque meu contato com aqueles parentes era eventual. Aí eu venho ser pastor dessa igreja. Ele já não é mais o pastor lá. Ele saiu de lá e assumiu a primeira igreja batista de Araruama. Mas a igreja aqui tinha a memória de pastor Assis Borja Xavier. Quando eu vim para cá, eu tinha 2 coisas para fazer: ficar chateado e conviver com o fantasma do pastor Assis Borja Xavier, ou conquistar a igreja. Qual foi a forma mais tranquila de conquistar a igreja? Vou conhecer esse cara. Porque todo mundo quer conhecer alguém que é muito bom, não é verdade? Quem é unanimidade como bom não pode ser ruim, pode? Tem um ou outro lá que não gosta, esse aí, meu irmão. Mas se a unanimidade gosta, só pode ser bom. Um homem de Deus, ficamos amigos. Amigos. E a igreja passando a me ouvir. Mas lá naquela igreja tinha gente que ficava feliz porque dentro daquela igreja tinha a turminha que era dele lá. Não, lá naquela igreja lá tem aqueles que estão comigo. E isso, irmãos, é pecado contra Deus. É que Paulo vai dizer aqui. Isso é tratar sem amor. Isso é ter conhecimento que fere. Quando Paulo fala mais lá na frente a respeito do conhecimento, ou um pouco antes, que ele fala que o conhecimento sem amor não adianta nada, não serve para coisa nenhuma, a não ser destruir. A não ser destruir. Por isso, você que tem parceiro de prestação de contas, teu parceiro de prestação de contas responde tudo para você e ele te mostra na Bíblia. Se não te mostra, está errado. E se te mostra na Bíblia e é diferente do que esse púlpito ensina, sai dele e vem falar comigo, porque está corrompido. Se não está falando a mesma linguagem que o seu pastor, por que falava antes e agora não fala mais? Está corrompido. Vem falar comigo. Pastor, estou com dificuldade na minha parceria de prestação de contas. Alguns de vocês já fizeram isso. Por quê? Porque, pastor, o senhor ensina a praticar Mateus 18,15. A pessoa, estou vendo que não está destoando do que o senhor fala lá, que o senhor ensina. Já veio procurar o senhor? Irmão, vou usar o termo muito comum: rezou fora da cartilha, está pronto para ser excomungado. Porque ou se fala a mesma língua ou não se fala. Vai praticar Mateus 18,15. Vem falar comigo. Então, quando chego aqui, eu não digo: vem, você vai, mesmo que seja com o pastor. Eu já fui falar com o pastor, mas ele não aceitou. Praticou Mateus 18,16?
Porque hoje eu sou teu pastor, amanhã eu posso não sei, você tem que saber o que fazer. Praticou Mateus 18,16? Chamou outro irmão lá e foi conversar com o pastor. Ele assim não ouviu? Procura a diretoria da igreja. Mas a diretoria da igreja é o pastor que indica. Mas que igreja? Não foi a igreja que elege? A igreja elege, o pastor indicou, porque respeita a autoridade do pastor. Confia nele para que ele coloque pessoas que vão estar ao lado dele e que vão obedecê-lo. Não vão criar confusão. Porque se começar a criar confusão também ele tira. Procura qualquer um do ministério. Ah, mas o conselho fiscal é eleito pela igreja, o pastor não interfere. Então procura o conselho fiscal. Ah, mas o problema não é por administração financeira, mas são crentes mesmo da igreja. Porque essa igreja aqui, quando eu fiz 4 anos, eu forcei o grupo que estava aqui dentro dessa igreja, causando divisão dentro da igreja, a pedir uma assembleia geral extraordinária para decidir o pastor autoridade para continuar sendo pastor, ou nós não queremos mais ele como pastor. E a igreja decidiu, ele tem autoridade. Todos eles saíram por essas portas para não voltar mais. E é só procurar, não procura não. Eu não procuro saber, de vez em quando vem para meus ouvidos, o pastor sabe, fulano, está acontecendo, vocês preciso falar não quero saber não, porque eu sei o que a Bíblia diz a respeito de quem sai por rebelião. Ou a gente vive a palavra de Deus ou não vive, porque isso não é amor. Quem não se submete à autoridade é rebelde, é rebelião, não é amor. E quem se deixa levar pelo sentimento, a palavra de Deus diz que o coração ele é enganoso. Quem se deixa levar pelo sentimento vai cair em pecado. Faz isso não, anda pela palavra de Deus. Mas se você não quer ler a Bíblia, se você não quer conhecer a palavra, se você não quer crescer e amadurecer na graça do conhecimento de Jesus, você vai andar pelo sentimento e vai fazer errado como aqueles estavam fazendo em Corinto. E nós precisamos aprender isso, irmãos, porque não é só a carne sacrificada ao ídolo, não, é o que a diferença de pensamento de um e de pensamento de outro, influenciado por um personalismo aqui, um personalismo ali, estava indo contra a palavra de Deus. Paulo podia muito bem dizer, olha só, eu como sem problema nenhum, não tem nenhuma dificuldade. E se você não come, você é um bocó. Paulo não fala isso. Paulo diz, pecado é não tratar o irmão com amor. E antes que alguém repita uma palavra que Satanás vai colocar na cabeça de alguém, é amor quando a igreja disciplina quem não quer ser coerente com a aliança, o compromisso e a palavra de Deus que diz que assumiu. É amor, porque a palavra de Deus diz que Deus ama, e Deus faz o que com quem ama? Disciplina. Mas se não aceita a disciplina de Deus, o que é que Deus manda fazer? Não é para andar mais com a gente, é para andar em paz. Por isso, meu irmão, minha irmã, o que a gente aprende com essa passagem de 1 Coríntios? Volta tudo lá para 1 Coríntios 1:10. Vamos recitar o que é o alicerce dessa igreja e que deve ser de qualquer igreja de Jesus Cristo. Rogo-vos irmãos, eu acredito piamente, pastor Cláudio, piamente, que usar a tatuagem é uma ofensa e desonra a Deus. Eu já ensinei isso aqui, expliquei as minhas razões, por que eu creio isso na palavra de Deus. Mas uma pessoa crente não aceita isso e é membro da igreja, ela deve continuar aqui? Tem muita igreja aí fora que aceita sem problema nenhum. Eu não tenho dificuldade nenhuma com a pessoa que é cheia de tatuagem, do fio do cabelo da cabeça até a planta do pé, e que se converte, vai ser membro dessa igreja sem nenhuma dificuldade, nenhum problema.
Da mesma forma que eu não vou excluir ninguém que resolveu, não, mas eu quero me tatuar, vai lá e se tatua e vem para cá. Eu vou chamar a atenção. Por quê? Porque se você está aqui, você tem que falar a mesma língua. Essa aqui deixou de ser igreja para você. Procura uma igreja onde você pode andar tatuado, você pode ficar se tatuando como você quiser. Estou usando tatuagem como exemplo. Se essa pessoa tem Jesus como seu único, eterno, suficiente Salvador, e ela morrer, ela vai para o céu? Sim ou não? Vai. E se eu estou aqui, não aceito tatuagem, porque tatuagem eu entendo que é uma agressão àquilo que Deus fez, que é o meu corpo, a minha pele, por questões vaidosas, por questões culturais relacionadas a uma influência de rebeldia. Da mesma forma que você é crente e tem dificuldade porque o troço está virado lá, os calçados estão virados lá, você tem essa influência na sua vida. O ser humano faz muita coisa por influência espiritual na mente, na alma, porque a influência espiritual não é no corpo, é na alma, antes de ser em qualquer lugar, que leva a pessoa a ver, enxergar e querer fazer aquilo que desagrada a Deus. Mas se ela se converte ao senhorio de Cristo, quer se tatuar, tem uma igreja ali que aceita, até o pastor lá é todo tatuado, ele fez até uma tatuagem semana passada, botou no Facebook, acho máximo. Ele inclusive prega usando lá, sei lá, um tambor, uma prancha de bodyboard, ele usa uma arma, um arbalete, porque ele é pescador, sei lá, ele usa um peixe, uma escultura de um peixe aqui, o problema dele lá, vai para o céu, glória a Deus, irmão. É por isso que nós somos Assembleia de Deus, adventistas, batistas, presbiterianos, nenhum problema, porque se é Jesus que salva, glória a Deus. Vamos para o céu juntos, vamos chegar lá no céu, mas não fica para dar problema, não causa divisão não, sai em paz. Começou a ver diferente, não tem problema, sai em paz, não fica falando e não dá lugar a Satanás para construir divisão por atitude de rebelião, isso é coisa do diabo. Sai em paz, nenhum problema. Aqui nessa igreja eu não excluo ninguém, eu não oriento a igreja a excluir ninguém. Porque é dia de domingo, sai daqui, vai comer no restaurante ali, entra na loja americana para comprar. Eu sei que tem, mas eu olho para a vida dessas pessoas, você deve olhar também. E olha a luz da palavra de Deus e vê se a vida dessa pessoa é a vida que Deus gostaria que fosse e que essa pessoa gostaria que tivesse. Porque não pode ser que quem desonra a Deus e dá mau exemplo e permanece na igreja dando mau exemplo, serve para isso, para ser mau exemplo, para você olhar e dizer assim: se o pastor não disciplinou, não fez nada, porque ele diz lá do púlpito, fica feliz quando sou eu que disciplino, porque quando é Deus que disciplina, o cajado é mais pesado. É simples. Quando é Deus que disciplina, irmão, é só olhar para a vida da pessoa. Deus não aceita ingratidão, Deus não aceita desonra, Deus não aceita falta de amor, Deus não aceita insubmissão, rebeldia, autossuficiência, arrogância, prepotência. Deus não aceita carnalidade, Deus não aceita vaidade. Deus é santo, diz que quer que nós sejamos o quê? Separados, exclusivos para Ele, vivendo à luz da palavra de Deus. Mas começou a entender diferente da forma como o pastor prega? Vá em paz, dá espaço para quem vai chegar. Vá em paz, porque o contrário disso é pior. O contrário disso é entrar na síndrome de Lúcifer, é fazer o que Satanás fez. E ele fez, e não levou, não foi ser humano não, foi uma quantidade para nós incontável de anjos que andavam no céu servindo a Deus. Olha para o seu irmão com amor, olha para ele com amor. Você passou por um irmão lá fora, que ele é membro de uma igreja que
pode andar tatuado, olha com ele com amor. Você passou por um irmão lá que ele diz que não, porque só é crente se o dia do culto é sábado, porque está na Bíblia que é o sábado. Você já entendeu que sábado é hebraico, quer dizer sétimo dia, um dia em 7. Ele ainda está preso naquilo lá, naquele pensamento. Olha para ele com amor, se relaciona com ele com amor. Ele diz: você fala em língua? Não. Então você não tem o Espírito Santo. Fala com ele com amor, olha com ele com amor. Não debate isso não. Deixa ele olhar para a tua vida e ver o que ele vê de Deus na sua vida. Trata ele com amor, porque é isso que a gente deve fazer, viver em amor. Se nós vivermos em amor, nós veremos que o conhecimento pode não servir para nada. De nada serve todos os diplomas que eu tenho pendurado na parede. Se eu não tiver amor, eu não vou agradar a Deus, eu não vou honrar a Deus. Mas também se lembre que quem ama disciplina aqueles que são de casa. Amém?